Olá, seja bem-vinda a mais um Mulher Fé em Deus. Eu sou Liz e hoje nós vamos falar sobre um tema que é o seguinte tema: quem Deus diz que nós somos. Então eu comecei a fazer umas pesquisas para tentar entender qual é a nossa identidade em Cristo, quem nós somos. E a gente precisa estar o tempo todo se relembrando quem nós somos, para que a gente tenha certeza de seguirmos os nossos propósitos, de seguirmos a nossa caminhada cristã de maneira firme e forte. Porque por muitas vezes os problemas, as atribulações, as crenças limitantes fazem com que nós esqueçamos quem nós somos de verdade. Quem nós somos em Cristo. O que Ele faz por nós. Desde que a gente se levanta, desde que a gente bebe o nosso copo d'água matutino, a gente deve ter a certeza de que nós estamos em Cristo, que nós somos parte dele e que nós somos amados por ele. Então, para a gente sempre estar se relembrando disso, eu trouxe este tópico, a nossa identidade em Cristo, que nós somos, para que nós sigamos a nossa caminhada cristã de uma maneira muito mais firme, porque os desafios da vida às vezes fazem nós esquecermos de quem nós somos, para onde nós vamos, né? E nós precisamos desse lembrete diário. E eu resolvi trazer esse tema para conversar com vocês. Nós vamos começar em 1 João 3:1. E ele traz a seguinte reflexão: vejam que a prova de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós, de fato, somos. E essa passagem é muito importante porque ele fala que nós somos filhos de Deus. Não podemos esquecer da nossa filiação a Deus. Nós não podemos esquecer que nós somos filhas amadas de Deus. Nós somos mulheres, mas somos filhas. Deus nos cuida, Deus nos vê, Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida e nós precisamos entender isso, sentir a sua presença toda vez que nós passamos por momentos que não são momentos alegres, mas sim momentos de deserto, momentos de atribulação, momentos que nos achamos sozinhas, mas na verdade nós não estamos. Nós somos filhas de Deus e essa passagem já deixa bem claro. A prova de amor o Pai nos deu. A prova de amor maior Ele nos deu, que somos sermos chamados de filhos de Deus. Então, prova de amor maior não há, né? Que sermos chamados filhos de Deus. E Ele nos reconhece como sermos filhos dele. E aí me lembrou até uma outra passagem que eu não vou me lembrar agora exatamente, né, qual versículo, mas que a seguinte fala: se nosso Pai da terra quer o melhor para nós, o que dirá de nosso Pai do céu? Esse sim, que nos vê, que nos cuida, que nos teceu no seio da nossa mãe, no ventre da nossa mãe. Ele sim sabe de tudo que passa na nossa cabeça, tudo que passa no nosso coração, tudo que antes da gente pensar, ele já sabe, porque ele nos conhece integralmente de todo o nosso ser. E aí, a gente seguindo essa ideia de identidade em Cristo, nós vamos a nossa outra passagem, que é Efésios 1:4. E aí a gente traz o segundo termo, que é escolhida. E aí, Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo, para que sejamos santos e sem defeitos diante dele, no amor. E aí tem até uma continuação. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, conforme a benevolência de sua vontade. Então aqui ele repete que nós somos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo e que ele nos escolheu em Cristo
nós somos escolhidas. Então, nós não somos pessoas qualquer, nós somos pessoas que foram escolhidas para seguir a caminhada cristã. Então, nosso papel não é aleatório, a gente não veio aqui de maneira aleatória, a gente não veio aqui passar o tempo na terra e pronto. Nós fomos escolhidos para cumprir alguma missão, alguma orientação, um propósito divino para a nossa caminhada. Nós somos escolhidos por Deus para estarmos aqui, do jeito que você é, com a cor do seu cabelo, com a cor dos seus olhos, no local onde você está, dentro da sua família, do jeito que você é, seguindo todos os caminhos que Ele predestinou para você. Então, se hoje você faz uma faculdade, foi Deus que colocou. Se hoje você faz escola, se hoje você tem a oportunidade de fazer uma viagem, se hoje você mora numa casa assim, de tal forma, foi Deus que criou todos os detalhes, porque Ele pensa em todas as coisas. Não há uma folha que não caia na terra sem que Deus não saiba. Não há uma folha que caia na terra que Deus não tenha dado a permissão para que assim o seja. E nós devemos viver sempre firmes no propósito de que Ele nos escolheu. Então você não é mais uma, você é a escolhida por Deus. Seguindo também em Efésios, em 1:3, a gente vai encontrar que nós somos abençoadas. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu em Cristo. Então Deus nos abençoou. Ele nos deu a sua bênção para nós estarmos agindo em nome dele, para nós estarmos aqui hoje, unidas, pensando em seu agir, pensando em sua força. Ele nos abençoou na nossa caminhada, Ele nos abençoou como filhas dele. Seguindo também a carta aos Efésios, a gente tem em 1:7, por meio do sangue de Cristo é que fomos libertos, e nele nossas faltas foram perdoadas, conforme a riqueza da sua graça. Então ele coloca que nós fomos resgatados, nós fomos libertos. A gente estava num momento, tenho certeza que você já pode ter passado por este momento em que a sua fé enfraqueceu, que você não conseguia mais rezar, que você não conseguia mais ir à missa, que você se afastou da igreja ou dos cultos, que você não conseguia mais frequentar, né? Não conseguia mais abrir a missa ou abrir a Bíblia. E isso é o que Deus faz por nós, Ele nos resgata. Mesmo que nós estejamos a quilômetros de distância dele, Ele ainda assim vai dar um jeito de nos resgatar. É o nosso pastor, né? É o nosso pastor que, como ovelhas, nós estamos sempre seguindo Ele, sempre ouvindo a sua voz, nós os conhecemos, nós identificamos quem Ele é. Ele está sempre conosco, Ele está sempre conosco. E Ele sim, Ele nos resgata, mesmo em momentos de deserto, mesmo em momentos de solidão, Ele sempre vai estar lá por nós, porque Ele é o nosso resgate, Ele vai atrás da gente. Continuando também a nossa identidade em Cristo, a gente vai encontrar em Romanos uma nova passagem que nós somos herdeiras. Então, se você buscar aí na Bíblia, você vai encontrar em Romanos 8:17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, herdeiros junto com Cristo. Uma vez que, tendo participado do seu sofrimento, também participaremos da sua glória. Então, nós somos filhos, mas também somos herdeiros em Cristo. Nós vamos herdar o reino dos céus. Nós herdamos a sua palavra, nós herdamos a sua caminhada, nós herdamos também aqui, como traz, né, o sofrimento. Tendo participando dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória.
Então, nós somos herdeiros em Cristo. Então, nunca se esquecer da nossa missão, do nosso propósito, de quem nós somos em Cristo. E aí nós também vamos ter em Salmos 139, de 13 e 14. 13 e 14. A gente vai estar assim. É Deus quem revela quem somos. E aí nesse salmo ele vai trazer um salmo muito importante, assim, que eu recomendo inclusive a leitura completa do salmo, porque é muito importante para nós. Mas eu vou focar aqui somente em uma parte. Sim, pois tu formaste meus rins, tu me tecestes no seio materno. Eu te agradeço por tão grande prestígio e me maravilho com as tuas maravilhas. Então aqui ele fala: pois tu me formaste meus rins e me teceste no seio materno. Nós somos únicos, nós somos individuais, nós não somos iguais. Nós podemos ter um irmão gêmeo, nós podemos ser nascidos na mesma família, nós podemos ter pessoas que parecem muito com a gente, mas não são iguais a nós. Nós somos únicos, nós somos seres individuais, porque Deus nos criou de maneira individual. Ele conhece cada um dos pensamentos que rodam na nossa mente. Cada fala que nós proferimos, Ele está ouvindo. Porque nós somos únicos. Ele sabe do nosso potencial. Sabe também de como nós somos capazes de realizar de realizar os objetivos que Ele colocou no nosso caminho. Ele sabe o nosso potencial. E só Ele sabe. Porque só Ele que nos conhece por inteiro. Então, nós somos únicos. Tenha certeza de que tudo que você vive é único. Foi feito só para você. A vida foi feita só para você. A sua vida. Porque Ele assim o fez. Ele assim o quis que fosse. Você é único. Você é especial. Você é simplesmente iluminado. Porque Ele o fez assim. E continuamos. Vamos para o nosso último versículo, que é exatamente de João 3,16. Em João 3,16, há a menção sobre nós sermos amadas. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu único Filho, para que todo que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Ele amou de tal forma o mundo. Ele nos amou de tal forma. Então, além de nós sermos únicas, de nós sermos resgatadas, de nós sermos abençoadas, de nós sermos escolhidas, de nós sermos filhas, nós também somos amadas. Amadas por Deus, que deu o seu único Filho para nos salvar. Olha o poder dessa frase. Deus foi aquele que criou o mundo. E viu como nós estávamos tão afastados, tão longe dele, do que ele pensou para que nós fôssemos, que ele nos deu, o Filho dele, para que servíssemos de exemplo, para que nós seguíssemos a caminhada dele, para continuar firme e forte, para que a gente permanecesse nele. E assim, Ele nos amou de todo o coração, e Ele nos ama de todo o coração. Então, o que esses versículos nos ensinam, Ele nos ensina que a nossa identidade está em Cristo. Nossa verdadeira identidade não está em nossas realizações, também não está nas nossas posses, na nossa aparência, mas está em nossa união em Cristo. Somos parte do corpo de Cristo. Fazemos parte de uma comunidade de fé, onde cada um tem um papel importante. Cada um tem um propósito. Deus criou a gente com um propósito e Ele nos capacita, Ele nos coloca nesse lugar de capazes de realizar. Mesmo que a gente ache assim, não, é muito grande para mim, é um obstáculo tão grande, é uma montanha tão grande para eu escalar. Mas você vai conseguir escalar, porque Ele vai dar os recursos necessários para que você escale a montanha. E quando você chegar lá em cima, você vai dizer assim: poxa, eu consegui. Glória ao meu Pai, que me fez estar aqui firme e forte. Ele também coloca que nós somos amados e valorizados.
Lembre-se sempre que Deus nos ama incondicionalmente. Ele nos ama incondicionalmente. E tudo que Ele nos faz, tudo que Ele permite na nossa vida, é que seja para o nosso bem, é que seja para a nossa salvação, é que seja para que nós sejamos mais parecidos com Ele. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Se você puder comentar aqui, vai ser ótimo ter você comentando aqui. Eu gostaria de saber qual foi a passagem que você mais gostou. E se tem outra passagem que também te toca e também faz sentido para você, coloca aqui nos comentários, que vai ser um prazer estar lendo e conversando com vocês também. E nós nos vemos no próximo Mulher, Fé em Deus. Até a próxima!